Diz Aí. Você pergunta, o Panzi responde. Chegando por aqui com mais um Diz Aí desta semana. Você que mandou sua perguntinha lá no Instagram da Itatiaia, eu venho aqui no YouTube da Itatiaia responder. Bora começar então, vamos para a primeira pergunta. E ela é do J. Salvador Silva. A bola queima nos pés dos jogadores do Cruzeiro? Considera um time imaturo? O J. Salvador Silva, assim, não dá para dizer que o time do Cruzeiro seja imaturo, não. Você tem alguns jogadores jovens, mas você tem muito jogador experiente. Você pega o Lucas Silva. O Lucas Silva teve no Real Madrid, jogando com o Toni Kroos, por exemplo. Você tem lá na frente o Bruno Rodrigues, que já é mais rodado. O Gilberto, não precisa falar. O Wesley, por mais que seja jovem, é um cara que tem grandes competições já nas costas, desde a época do Palmeiras. Você tem o Arthur Gomes, que jogava no futebol europeu, jogava em Portugal, numa grande liga. A zaga do Cruzeiro é formada por jogadores experientes. Você tem campeão olímpico, William, você tem um goleiro com muito tempo de futebol europeu, na Inglaterra, na Itália. Você tem uma dupla de zaga experiente, também com passagem no futebol no exterior. O Marlon, que é um jogador experiente, enfim. Imaturidade, não. Talvez tenha faltado qualidade em determinado momento. E o momento, né? Pressão, 1, 2, 3 jogos sem vitória. Jogador que perde gols, a coisa vai se repetindo e aí vem a ansiedade, vem a falta de confiança, um time que por vezes jogava bem e não vencia. Eu acho que é muito mais falta de confiança, em alguns casos falta de qualidade, do que imaturidade. Imaturidade não. O Cruzeiro é um time que tem muitos jogadores experientes. Não é por falta de experiência e de maturidade que o Cruzeiro patinou e segue patinando ainda no Campeonato Brasileiro. Eu vou muito mais para o lado da falta da confiança, da ansiedade, do nervosismo, e isso atrapalha demais no futebol. E talvez seja esse o problema, principalmente do setor ofensivo do Cruzeiro, já que defensivamente é um time que tem entregado e está entre as melhores defesas do campeonato. Alexandre Daniel com Y-I-E-I-L, chique, hein, o Alexandre? Ele é de Justinópolis, um abraço para todo mundo de Justinópolis. Até onde e em que a Arena MRV pode ser um reforço para o Atlético? Ô Alexandre, primeiro a novidade, né? Quando você tem uma novidade, um equipamento desse tamanho, o torcedor do Atlético, e são muitos torcedores, a gente está falando de um universo de milhões de torcedores, e aí a gente fala de atleticanos de Belo Horizonte, região metropolitana, estado de Minas Gerais, Brasil e fora do Brasil. Todo mundo quer conhecer a Arena MRV. E se tem uma oportunidade, independentemente do jogo, as pessoas querem ir. E aí vão pagar um pouco a mais, vão fazer um esforço maior para estar na Arena MRV do que, por exemplo, o Mineirão, Independência, que já são estádios que a maioria dos atleticanos já está acostumada a frequentar. Então vai muito da novidade. E quando é novidade, a casa geralmente vai estar cheia, né? Público acima dos 30 mil. O Atlético certamente vai jogar muitas vezes com público acima dos 30 mil. Claro, para ver o Atlético, mas para conhecer o equipamento, conhecer a Arena MRV. Eu acho que é nesse ponto. Ocupação do estádio, que pesa mais. Um jogo que poderia ser para menos torcedores, que o Atlético levasse para a Independência, um jogo com o Mineirão mais vazio, ali para 20 mil. Na Arena MRV não, independentemente do preço, vai ter ali um público de 30 para mais mil pessoas. Então eu acho que esse é o grande reforço, público na arquibancada. E aí cabe a quem estiver no estádio entender aquilo como uma missão, né? Incentivar o time, jogar junto, gritar, cantar e não só assistir, ser um espectador. Acima de tudo, ser torcedor. Agora, o Atlético tem que trabalhar junto com sua torcida, né? Não adianta aproveitar o momento e colocar ingresso lá nas alturas. É preciso fazer uma média daquilo para se cobrar da torcida. Tentar popularizar alguns setores da Arena MRV, pelo menos nesse início, para que o torcedor se habitue e ali na frente o Atlético possa elevar um pouco o valor do ingresso. Não em todos os setores. Por exemplo, o Atlético colocou um setor atrás do gol que ele diz ou dizia ser popular. Ao meu ver, não é popular. Está muito mais prapolar, que não tem cadeira, do que popular, porque o valor segue muito caro. Então é isso, é uma troca. Acho que a Arena MRV segue sendo esse reforço sim, e eu repito, eu vejo como reforço para a presença constante de um grande público. E o Atlético precisa ter a missão agora de, dentro do valor do ingresso, transformar esse grande público numa grande torcida.
menos espectadores, mais torcedores no seu estádio. Isaac Daniel Silva 2309. Isaac, tudo bem? Obrigado. Por que times mineiros são tão medrosos em relação à base ao lançar jogadores? Olha, Isaac, pode ser que seja medo, receio, né, de queimar atleta, eu acho que pode ter um pouco disso. E quando a gente fala muito mais de Cruzeiro e Atlético do que de América. O América lança mais, o Cruzeiro revelou mais do que o Atlético, diria até bem mais do que o Atlético na última década. Tem vários jogadores revelados pelo Cruzeiro em grandes equipes, jogadores campeões aí. Se você puxar pela memória, você vai achar. O Atlético menos um pouco. Vai muito da cultura do nosso futebol mineiro, a cobrança. E nós da imprensa temos muita culpa. Nós temos uma grande parcela de culpa, porque a nossa paciência com o atleta da base também ela é curtinha. Se o cara faz 1, 2 jogos, já ouvi várias vezes, isso aí não vira, isso é foguete molhado. Saindo da nossa boca, imprensa, e eu faço a minha culpa e me coloco nesse meio também, algumas vezes já me precipitei em relação a jogadores de base. Hoje, tomo muito cuidado em relação a isso. E os clubes acabam temendo queimar etapas, temendo pelas críticas, pelas vaias do torcedor, e às vezes perdem grandes oportunidades com bons nomes, com talentos que fizeram base aqui, pouco jogaram e foram estourar em outras equipes do futebol brasileiro e mais ainda no futebol mundial. Agora, não é só Minas Gerais. O Brasil hoje exporta jogadores com a idade muito mais baixa do que anteriormente. É que aqui nós utilizamos menos, né? O retorno técnico aos nossos grandes daqui, ele tem sido cada vez menor. E quando o retorno técnico é menor, o financeiro automaticamente é também, porque o garoto sai mais jovem e não entregou tecnicamente, não teve grandes conquistas, não chamou tanta atenção no profissional, talvez tenha tido menos passagens por seleções, e aí são vendidos por um valor inferior ao que poderiam ser vendidos ali na frente. Acho que a sua pergunta vai muito mais direcionada à dupla, Cruzeiro e Atlético. E, infelizmente, eu concordo com você. Agora, eu não acho que seja só medo. Tem um monte de questão envolvida, até pelo planejamento da base, né? Atlético e Cruzeiro mudam demais as diretorias, as direções, a forma de gerir a sua base. Agora, com o SAF, o Cruzeiro já tem dado um rumo e talvez não abra mão daquilo que planejou para as suas categorias de base. E eu imagino que o Atlético, daqui para frente, vai seguir esse caminho também. Trace um plano, siga esse plano independentemente do que der certo ou do que der errado. Mas que nas últimas temporadas a gente tem revelado muito pouco, investido muito pouco em base, isso é verdade. Base não é custo, base é investimento. E passou da hora dos nossos clubes entenderem isso. Bora para mais uma perguntinha do Gué.go 10. Gué.go, legal, gostei. Gué, Panzi, você acha que Gilberto pode voltar a ser o homem-gol do Cruzeiro? Eu confio na reviravolta dele. Ô Gué, primeiro que o Gilberto nunca foi o homem-gol do Cruzeiro, né? Ele já foi homem-gol em outros clubes. O fato é que o Gilberto está devendo. O Cruzeiro não errou ao contratar o Gilberto. Acho que foi uma ótima contratação, excelente aposta. Gilberto já foi artilheiro por onde passou e o Cruzeiro fez muito bem ao contratá-lo. Agora, se o Gilberto não entregou o que todo mundo imaginava que ele entregasse minimamente, o problema não está no clube, o problema não está na torcida, o problema não está no time, o problema está no Gilberto. E eu acho que o Gilberto tem consciência disso, cara. Algumas entrevistas isso ficou muito nítido, né? O fator emocional, o Gilberto sentindo que está devendo. E ele está devendo. É bom jogador, tem potencial. E tinha tudo, acho que, eu não vou dizer tem tudo. Tinha tudo para ser o homem-gol do Cruzeiro. Ainda tem chance? Talvez tenha. Se permanecer até o final da temporada, se o Cruzeiro quiser dar mais uma oportunidade para o Gilberto na próxima temporada, ou se houver uma grande reviravolta daqui para frente. Fato é que o próprio Zé Ricardo já deu duas grandes oportunidades ao Gilberto. Em Santos, na Vila, o Cruzeiro meteu 3-0. O Gilberto não marcou e o Gilberto não fez um grande primeiro tempo. Foi substituído e quando ele saiu, com um ataque mais leve, o Cruzeiro foi melhor. No jogo seguinte, outra vez, oportunidade para o Gilberto. Aí derrota, o Cruzeiro não foi bem contra o Fluminense, até porque o Fluminense é uma equipe superior. O Cruzeiro teve muita dificuldade, o Gilberto muito distante do gol. Até acho que contra o Fluminense nem foi tanta culpa do Gilberto. A maneira com a qual o Cruzeiro entrou em campo, com o centroavante jogando a 40 metros do gol, é prejudicial ao jogador da posição, mas enfim, ele teve duas oportunidades e não aproveitou nenhuma das duas. E você permanecer com o Gilberto
um jogo em casa, provavelmente um Mineirão cheio contra o América, aí eu tenho um receio dele sentir pressão, do torcedor já vaiar desde o início, primeiro erro dele, enfim. As chances foram dadas ao Gilberto de ser o homem-gol do Cruzeiro. Com o Pepa, na chegada do Zé Ricardo, em campeonato estadual, em Copa do Brasil, em campeonato brasileiro, mas ele, Gilberto, é responsável pela má fase. Ele, Gilberto, não aproveitou e ele, Gilberto, é quem pode mudar essa situação. Chegando mais uma pergunta por aqui do meu xará, Edu H. Garcia 9, um assunto que tomou conta da semana, né? Edu, emprestar a Arena MRV para o Cruzeiro seria sinônimo de quebradeira? Ô Edu, primeiro que eu não acredito que vai acontecer isso. Emprestar, jamais. O Atlético alugaria o espaço, né, o equipamento. Mas eu acho que isso não vai acontecer pela rivalidade que nós temos aqui em Belo Horizonte. Ah, mas Grêmio e Inter nunca jogaram como mandantes um na casa do outro? Já. Em 2005 o Grêmio mandou 2 jogos no Beira-Rio, contra Ituano e Avaí. Eu acho que o Grêmio estava punido, não podia jogar no seu estádio. Em 2005 era o Estádio Olímpico Monumental, e foi jogar sem público no Beira-Rio como mandante. Contra Ituano e Avaí, se eu não estiver enganado, era até a Série B. O Grêmio estava na Série B de 2005, então ele mandou seus jogos na casa do Internacional. Aconteceu em Porto Alegre. Agora aqui em Belo Horizonte, sinceramente, eu acho que não vai acontecer, não acho que seria sinônimo de quebradeira, até porque quem aluga o estádio tem responsabilidade. Se acontecesse algo nesse sentido, o clube mandante, quem alugou, iria arcar com as consequências, enfim. Mas não acho que seja ideia do Cruzeiro, não seja ideia do Atlético, apesar da fala do Gabriel Lima no CNN Sports SA para o João Vitor Xavier. Acho que foi muito mais no sentido de, quando for sentar com o Mineirão para negociar, colocar, ó, tá vendo? A gente, se der para jogar na Arena MRV, a gente vai jogar, mesmo sabendo que não vai acontecer, mas para ter esse argumento num acordo com o Mineirão para o Cruzeiro mandar os jogos nos próximos 3, 5 anos, enfim. Mas dificilmente acontece, tanto do Cruzeiro procurar o Atlético para jogar lá, quanto o Atlético cedeu espaço para o Cruzeiro mandar seu jogo lá, as arquibancadas todas em azul. Sinceramente, é muito difícil de imaginar que isso aconteça aqui em Belo Horizonte, mesmo se fosse ao contrário, né? Se o estádio fosse do Cruzeiro, o Atlético procurar o Cruzeiro para jogar lá. Pelo que a gente conhece da rivalidade aqui, vou te ser sincero, não faz o menor sentido. Luiz Borne, acho que é isso, vou chamar de Luiz, fica mais fácil, o nome do meu irmão. Alô Luiz, obrigado pela pergunta. Se o Brasil é referência no futebol, Panzi, por que os campeonatos europeus são melhores? Mais grana? Mais grana, mais organização e os melhores jogadores do mundo. Se você pegar os melhores jogadores do Brasil, aqueles jogadores que são referência, onde que eles estão? Eles estão jogando fora. O que sobra vem para cá. Os grandes jogadores que atuam no futebol brasileiro são a 4ª prateleira em qualidade técnica. E, em muitos casos, aqueles que já fizeram sucesso lá e retornaram para cá. E não tem mais mercado no futebol europeu. Os grandes jogadores aqui, selecionados, jogador de Copa do Mundo, tá jogando fora. Vini Júnior, Paquetá, Rodrigo e por aí vai. Por isso que os campeonatos europeus são melhores. Fora a organização, né? Você quer assistir um jogo da Premier League daqui a 3 meses? Pode comprar passagem de avião. Pode comprar passagem de avião, reservar o hotel, que daqui a 3 meses você vai estar sentadinho no estádio assistindo o jogo que você se programou para ver numa Premier League, numa La Liga, numa Bundesliga. Se você se programar para ver um jogo no futebol brasileiro no mês de outubro, você não consegue, cara. Você imagina o torcedor do Cruzeiro que comprou passagem para Cuiabá para assistir Cuiabá e Cruzeiro no dia 8. Uma semana depois, ele teve que mudar o voo porque o jogo passou para o dia 5. Aí ele vai lá e conseguiu mudar o voo para o dia 5. Beleza. No dia seguinte, ele tinha que mudar de novo porque o jogo passou para o dia 14. E, cara, eu tô falando isso da semana passada. Eu tô gravando esse quadro aqui no dia 26 de setembro, numa terça-feira. Na semana anterior, o jogo do Cruzeiro mudou de data 2 vezes contra o Cuiabá, já para o mês que vem. O jogo seria na próxima semana, vai ser agora só no dia 14. O Cruzeiro vai ter uma intertemporada. Do nada aconteceu isso. É uma baita desorganização. Como que você consegue vender um produto desse, que faltando 2 semanas para um jogo, esse jogo muda de data, de dia 2 vezes? Isso aconteceu no jogo Cuiabá e Cruzeiro e acontece toda rodada de Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira bagunça. Então por isso os melhores campeonatos estão lá fora, porque são mais organizados,
Quando é organizado, vem um investimento, e quando vem investimento, são ligas riquíssimas e, por ter muito dinheiro, contratam os melhores jogadores e os melhores treinadores do mundo. É um conjunto, e aqui no Brasil é um conjunto de erros. Por isso, a gente tem grandes jogadores, grandes talentos, a maioria deles, ou aliás, os melhores deles estão lá fora. Ainda assim, nós temos bons talentos aqui, mas a gente não consegue vender um produto minimamente com qualidade, porque é desorganizado. Estão tentando criar uma liga, né? Já tem 3 grupos diferentes. A turma está vendendo placa, direito de transmissão, e se sair essa liga, sabe quem vai organizar? Sabe quem vai confeccionar a tabela? A CBF, porque a gente não tem um grupo definido para organizar um campeonato. Então é muito difícil, por mais que a gente tenha talento, falar de qualidade nas nossas competições. A gente faz malabarismo aqui para ficar minimamente legal. Mais uma perguntinha por aqui do Fábio Alves Valadares. Edu, qual é o técnico ideal para o Cruzeiro? Fácil responder. Zé Ricardo. É o técnico ideal para o Cruzeiro, ele é o técnico do Cruzeiro, né? Se você colocar os 3 treinadores na temporada do Cruzeiro e me perguntar qual que eu preferia, pelo que eu vi e pelo que entregou, Pesolano. Mas eu tô falando do Pesolano do ano passado, que disputou uma Série B, né? Me agradava muito o Cruzeiro do Pepa, em termos de rendimento, de desempenho, mas era um time que não entregava resultado, acho que muito mais por culpa de quem estava dentro das 4 linhas do que do Pepa. O Cruzeiro trocou, o resultado pesou, e aí vem o Zé Ricardo. E ele é o ideal para o momento, não tem jeito, é o que o Cruzeiro conseguiu no mercado, é o que aceitou o desafio, que aceitou o projeto, e é o cara que está aí até o final da temporada para fazer com que o Cruzeiro permaneça na Série A para 2024 e quem sabe consiga uma vaga numa Copa Sul-Americana e, sonhando muito alto, uma Libertadores. Mas o foco primeiro é permanência na Série A e ali na frente uma vaga na Sul-Americana. E o melhor técnico do Cruzeiro para o momento é o que está no clube, é o Zé Ricardo. Bora para mais uma perguntinha, essa aqui da Débora Mariana 42. Boa pergunta, Débora. Panzi, por que a cada defesa que o goleiro do Galo, Everson, faz, ele machuca? Débora, é óbvio que ele não machuca, né? E o Everson tá com uma mania bem chata. Nesse último jogo contra o Cuiabá, ele fez uma defesa que valeu como um gol. Defesaço, defesa de ganhar jogo. Na cabeçada do Marlon, o zagueiro do Cuiabá, se eu não estiver enganado. E na sequência o Davidson chuta sem ângulo, o Everson faz outra defesa. O que acontece? Ele desaba. Põe a mão no abdômen, põe a mão no quadril, no braço, na cabeça. Cria um monte de coisa para ganhar tempo. Simplesmente para ganhar tempo, para esfriar o jogo, já que o Cuiabá tinha tido uma grande chance, e para depois seguir a partida. Mas não é só nesse lance Cuiabá. O Everson tem feito isso sistematicamente. Agora, isso não é exclusividade do Everson, né? Quase todos os goleiros do futebol brasileiro, futebol sul-americano fazem isso, mas no Brasil virou uma febre. E o Everson talvez seja o campeão delas. Até porque a gente está aqui, a gente acompanha mais. Everson, Ravael, Cavicchioli, Pazinato, enfim, esses goleiros. E de todos os goleiros de Belo Horizonte, né, os do América, os do Cruzeiro e do Atlético, o Everson é disparado que faz mais isso. Faz uma defesa, cai e fica no chão. É uma mania feia, uma mania chata, atrasa o jogo e que infelizmente virou cultura no futebol brasileiro. Quem pode acabar com isso? Acho que os treinadores conversando, né? Mas principalmente os árbitros, a arbitragem. Dando cartão mesmo, amarelando o goleiro se tiver o sentimento de que ele está fazendo ali cera. Rafael do Cruzeiro fez outro dia, por exemplo. Teve um jogador que saiu para trocar a chuteira. Aí eu falei, caiu do nada, né? Botou a mão na coxa. Todo mundo sabia que ele estava fazendo cera, o árbitro sabia. Mas o árbitro não é médico, ele não tem uma máquina de raio-x, né? De ressonância para saber se o goleiro está com alguma coisa ou não. Ele acaba tendo que parar o jogo, porque quando o goleiro está no chão, o jogo parar. É uma mania feia, chata e que virou cultura no futebol brasileiro, que não é exclusividade do Everson, mas que o Everson é o campeão nisso, é. Valeu, gente, obrigado para você que ficou na minha companhia até aqui no Diz Aí. Lembrando, hein, semana que vem tem mais. Apareceu a caixinha de perguntas no Instagram da Itatiaia, no @ItatiaiaSport, no @ItatiaiaOficial. Manda sua pergunta, diz aí o que você quer saber, qualquer assunto, geralmente a caixinha aparece na segunda-feira. Então fica ligado, apareceu a caixinha, diz aí, manda sua pergunta e eu volto aqui toda quarta-feira no @ItatiaiaSport aqui no YouTube para responder. Obrigado, até a próxima, gente!